Aula 1, curso AE, disciplina Surdo-Cegueira e Deficiência Múltipla, professora Patrícia Pereira. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Pereira e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre surdo-cegueira e deficiência múltiplas no curso de AE, Atendimento Educacional Especializado. Eu sou mestre interdisciplinar em Ciências Humanas e especialista em Educação Especial. Atualmente eu trabalho no Cefai, que é um órgão da Prefeitura de São Paulo, que cuida das pessoas com deficiência e faz acompanhamento dentro das escolas. Para a gente começar a compreender um pouquinho mais sobre o que é o conceito da surdo-cegueira, a gente precisa se atentar primeiro na palavra. Surdo-cegueira é escrito de uma maneira direta. Ela não tem o hífen. Por quê? Se a gente colocasse o hífen na palavra, parece que são duas deficiências, né? E quando a gente tem a questão da surdo-cegueira sem o hífen, indica que há uma condição única. É a perda, sim, de duas deficiências, só que ela é multiplicativa e não é aditiva, não é a soma de uma deficiência com outra. É o conjunto de duas deficiências juntas. Então, as pessoas com surdo-cegueiras, elas podem, na verdade, ser consideradas de 4 maneiras diferentes. Então, nós temos os indivíduos que eram cegos e se tornaram surdos, ou seja, eles nasceram cegos, eles já aprenderam o braille, já tinham o domínio do braille e, de repente, se tornaram surdos por alguma questão de alguma doença ou se não de um acidente. Os indivíduos que eram surdos e se tornaram cegos, ou seja, nasceram surdos, têm o domínio já do Libras e se tornaram cegos por alguma coisa também no meio do caminho. Os indivíduos que se tornaram surdos cegos de uma única vez, né? Ou seja, eles perderam a visão e a audição conjuntamente. E os indivíduos que nasceram ou adquiriram a surdo-cegueira precocemente, ou seja, eles ainda não tiveram a oportunidade de desenvolver a linguagem. Então, a diferença entre o item 3, que se tornaram surdos cegos, e os indivíduos 4, que os que nasceram ou adquiriram a surdo-cegueira, façam com que a gente consiga compreender um pouquinho mais. Eles são bem diferentes um do outro. Essas premissas, né, que definem as pessoas com surdo-cegueira vão nos auxiliar a compreender por que alguns têm mais domínios e outros têm menos domínios da questão da Libras e do Braille. O indivíduo que ele tem a surdo-cegueira, dificilmente, né, eles encontram assim uma habilidade de observar, de compreender, de imitar o comportamento das pessoas da família, das pessoas que estão ao redor dele. E por isso que nós utilizamos uma técnica mão sobre mão, ou mão sob mão, para que as pessoas com surdo-cegueira começem a aprender. Então, essa técnica, a mão sobre a mão, é a mão do professor que é colocada em cima da mão da criança, do aluno, né? De forma que a mão do professor ele vai orientar qual é o controle, tá? E a mão sob mão é a mão do professor, é colocada embaixo da mão do aluno, de forma que o movimento não seja tão controlada, mas que o professor convide o aluno a explorar de alguma forma, com mais segurança, aquele objeto. Aí nós temos um exemplo, que é uma criança de 3 anos, que ela está sentada no colo do professor, da professora, e essa criança tem a surdo-cegueira e ela está apresentando uma técnica que é a defesa tátil. E o que é essa defesa tátil? A forma com que a criança reage ou experimenta maneiras de contatos com sensações através do tato. Então, por exemplo, para tocar areia, a professora põe a mão da criança na areia, tenta movimentar a aluna para que ela possa tocar a areia, sentir e desfrutar daquele momento, que é a atividade que as crianças adoram. É necessário sempre incentivar a pessoa com surdo-cegueira ao usar um resíduo que ela tenha da visão, um resíduo que ela tenha da audição, junto com os outros sentidos, para que ela consiga absorver mais ainda informações sensoriais. O ambiente da pessoa com surdo-cegueira tem que estar sempre muito organizado. Por quê? Porque assim como o cego, ela precisa de referências dos lugares onde ela está, para que ela consiga ter interação com outras pessoas e outros objetos.
Isso também ajuda a ela antecipar as ações. Ela também pode ter pistas, né, nesses lugares onde elas estão para facilitar a aprendizagem dela na sala de aula. A função do interlocutor nesse processo de comunicação, quando eu digo interlocutor, pode ser alguém da família, pode ser o professor, qualquer outra pessoa. Eles vão antecipar o que vai acontecer naquele local ou qual é a atividade e vai estimular a pessoa a se comunicar e explorar o ambiente. Ela tem que confiar muito nessa pessoa e essa pessoa tem que ser realmente o ponto de referência dela. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre deficiências múltiplas. As pessoas com deficiências múltiplas são aquelas que estão associadas a 2 ou mais deficiências. Elas podem ser de ordem física, sensorial, mental, emocional ou comportamento social. No entanto, não é a soma das deficiências que vai caracterizar que ela seja uma pessoa com deficiência múltipla, e sim qual é o desenvolvimento, ou seja, qual é a funcionalidade que ela tem na questão da comunicação, da interação social e da aprendizagem, que vai determinar como se essa pessoa realmente tem deficiência múltipla ou não. A deficiência múltipla sensorial, ela pode ser uma surdez com deficiência intelectual leve ou severa, ela pode ser uma surdez com algum distúrbio neurológico ou alguma conduta emocional, ela pode ser uma surdez com uma deficiência física leve ou severa, pode ser uma baixa visão com a deficiência intelectual leve ou severa, pode ser uma baixa visão com distúrbios neurológicos, emocionais e de linguagem, pode ser uma baixa visão com deficiência física leve ou severa, pode ser uma cegueira com a deficiência física leve ou severa, pode ser uma cegueira com deficiência intelectual e pode ser uma cegueira com distúrbios também emocionais, neurológicos, conduta e linguagem. Geralmente, esses distúrbios emocionais, neurológicos, conduta e linguagem, a gente pode acrescentar aí a questão das pessoas com autismo. A comunicação. Então, independente da pessoa com surdo-cegueira ou a pessoa com a deficiência múltipla, ela tem que ser uma comunicação realmente onde a pessoa que está com a deficiência e a pessoa que está ao lado, elas compreendam o mesmo código. Então, elas têm que ter essa necessidade. E esse mediador, ele terá a responsabilidade de ampliar o conhecimento do mundo ao redor dessas pessoas. Nós vamos parar agora por aqui e nós vamos continuar a nossa próxima aula dando algumas dicas de atividades de como que a gente pode desenvolver com as pessoas com deficiências múltiplas e surdo-cegueira. Muito obrigada!